Eu sou casado há quase 20 anos, porém, um relacionamento conturbado. Algumas palavras, alguns problemas que provoquei, assim como também recebi também. Então desgastou bastante. Terminei me envolvendo com outra pessoa, faz pouco mais de 6 meses. Porém, resolvi contar tudo para minha esposa porque não me sentia bem com tudo isso. Pelo fato também de uma certa pessoa que não tem nada a ver com relacionamento resolveu infernizar a vida de todos, com fofocas e tentando sempre o mal para todo mundo. Como o meu relacionamento já vinha desgastado, não me sinto mais feliz com a minha esposa. Muitos problemas financeiros, muita coisa jogada na minha cara, devido a isso estou sem saber o que fazer. Pois me sinto bem com essa outra pessoa a qual estou me relacionando. E creio que ela também goste muito de mim. Ela diz que me ama e que não consegue me esquecer. Que para ela, a vida sem mim não tem sentido. Quando me envolvi com essa pessoa, depois de pouco tempo, fiquei sabendo que ela faz tratamento de um câncer, que possivelmente seja necessário cirurgia. Então, ela se sentiu muito bem comigo, melhorou demais a sua vontade de viver. Eu gosto bastante dela, porém não sei se a amo tanto, ou se criou essa vontade de cuidar pela situação que ela se encontra. Por outro lado, tem minha esposa, que já sabe de tudo que eu falei da situação e relatei que não me sentia bem em continuar com ela, pelo fato de eu ter errado, ter traído, e o relacionamento já não estava legal. Mas a minha esposa disse que não vai desistir de mim. Disse que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas eu não vou conseguir viver com ela depois de tudo isso. Ele falou também aqui que é grande, ele falou que passou situações difíceis, pensou em acabar com a vida, pensou em sumir. O que a gente poderia dizer para essas pessoas, no caso do nosso irmão, que pode ser também uma situação vivenciada por outras pessoas. E aí eu queria indicar o pessoal para ler, por exemplo, o livro Sexo e Destino. Tem muita informação que vale a pena a gente parar para pensar. Inclusive uma revelação no final do livro que vale a pena a gente prestar atenção, que é o mentor de toda a situação ali. Mas eu passo a palavra para o Jorge. Ele não faz nenhuma menção a filhos, né? Não tem nenhuma menção a filhos. Isso mesmo, não tem menção a filhos. Bom, nós temos que analisar as duas relações, né? O relacionamento primeiro, o relacionamento que ele já tem há 20 anos, é um relacionamento que está mostrando grandes sinais de desgaste. E ele, de certa maneira, já está mais fora do que dentro desse relacionamento. A esposa ainda está lutando para tentar resgatar esse casamento. Mas ele está bem pouco interessado em manter isso. Você não vê na palavra dele nenhuma tentativa de pensar na hipótese de continuar. Então, é como se, de repente, ele já estivesse fora da relação. Então, é muito difícil você conseguir trabalhar o resgate de um relacionamento quando você mesmo não acredita na saúde dele. É muito mais fácil você conseguir trabalhar o resgate de um relacionamento quando você tem pessoas que estão envolvidas no relacionamento e essas pessoas sentem a dificuldade, mas elas, no fundo, querem o resgate da relação e não tem nenhuma terceira pessoa inserida na história. Quando você está, digamos assim, cansado emocionalmente, já existem agressões de parte a parte, quando você percebe que as pessoas já não têm mais prazer na convivência, está muito desgastado, é muito difícil conseguir trabalhar isso. Precisaria de uma guinada muito grande nesse relacionamento para que ele pudesse retornar ao seu trilho. Então, o primeiro casamento seu, ele está muito mais inclinado a uma não continuidade do que a continuar. O segundo relacionamento que você fala parece lhe dar mais satisfação, mas ele é recente. Ele dá a sensação de que você tem muito mais cumplicidade no outro, mas vocês não se conhecem o suficiente. Mas não poderia estar nesse segundo relacionamento uma oportunidade de felicidade? É possível, é possível.
No livro Sinal Verde, existe uma frase de André Luiz que diz assim: evite construir a sua felicidade sobre as lágrimas dos outros. Se você, de repente, está olhando apenas para a felicidade que você imagina que vai ter no segundo relacionamento e não está pensando na esposa que está ficando para trás, e vocês não fez nenhuma menção a seus filhos, tem 20 anos de casado, é provável que você tenha filhos desse casamento. Você não cita nenhum deles. Então, se você, de repente, tem uma ideia de que você possa estar numa condição de ir para um casamento mais feliz com essa da segunda pessoa, é importante não se iludir com relação àquilo que possa parecer em função do pouco tempo que você tem. Então, o que seria mais prudente nas circunstâncias que você está? Você talvez não esteja se dando a possibilidade de conhecer quem você é. Ter um tempo para que você possa saber o que você de fato sente. Quem é você de verdade? Quais são os seus objetivos de vida? O que você valoriza de fato? Porque quando a gente sai de um relacionamento pulando para outro, sem um tempo para que a gente consiga se ver sozinho e reorganizar os sentimentos e apontar as nossas decisões mais acertadas para o futuro, nós corremos o risco de nos machucarmos. Se você decidir sair de casa, saia dentro da perspectiva de não fazer um imediato início de relacionamento com essa segunda pessoa. Mantenha-se só por um tempo, para que você tenha liberdade para decidir com mais acerto do que você vai fazer. Para que você não saia de um relacionamento pulando de maneira imediata para outro e quando você se perceber, você está de novo dentro de uma outra história que você não se agrada. Dê um tempo para você saber o que você deseja. Agora, é muito importante que você cuide de quem está ficando na retaguarda. A sua esposa, que está ficando, caso você saia, ela também é uma pessoa que tem sentimentos. E você precisa cuidar dela. Se você sai de um relacionamento direto para outro, você passa para ela uma informação muito dolorosa de que ela realmente não tem valor quase nenhum. Então, a gente precisa cuidar dos outros. Converse com ela. Diga que a decisão, se você tiver que tomar, é uma decisão em função não da pessoa, mas de todo um histórico, de muita coisa, de vários machucamentos que, de repente, pode ter acontecido. Avalie com ela se é isso mesmo que você quer. E não feche a porta. Não feche a porta. Porque, de repente, nesse período que você pode ficar sozinho, você pode descobrir seus verdadeiros sentimentos. O que, de fato, é mais cúmplice com você. Quem verdadeiramente divide melhor a existência. Então, dê a você a possibilidade de refletir sobre si mesma nesse momento de reflexão que a vida está lhe oferecendo. E para você que se separa, se você for se separar, 3 conselhos essenciais. Primeiro, não enlouqueça. Não saia do relacionamento e se jogue nos braços do mundo, querendo ter todos os parceiros ou parceiras que você imagina que a vida possa lhe dar. Mantenha a sua serenidade. Cuide da sua biografia, que amanhã pode ser que você precise voltar para casa e você precisa estar íntegro para fazer isso. Ponto número 2. Não desenvolva ódio nem mágoas em você e nem no outro. Evite, tanto quanto seja possível, criar feridas na pessoa que está ficando para trás. É sempre muito doloroso o que acontece quando você separa com alguém. Às vezes a gente vai até bem, mas o outro fica um bagaço, porque a gente foi embora, sinalizando para ele que ele era uma pessoa que não servia para a nossa convivência. Então você, ao sair, não bata a porta. Converse com ela, valorize as coisas que ela tem de positivo.
Não a trate como se ela fosse alguém que só lhe trouxe de sabor. Lembre dos anos bons. Faça com que você faça contato com o período bom que vocês tiveram. Então, não guarde mágoas, não guarde ódios e não deixe com que ela guarde mágoa, não deixe com que ela guarde ódio de você. Trate a relação. E como último dos pontos a cuidar, não envenene seus filhos. Não envenene seus familiares, não jogue ninguém contra ninguém. Você já tem uma pessoa que você comentou que está perturbando sua família. Não engrosse mais esse caldo. Não fale mal de ninguém. E fale, quando se referir à sua esposa, fale sempre de maneira positiva dela. Não a diminua. Ela vai saber tudo que você falar dela. Mesmo que ela fale mal de você, devolva com palavras boas. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se de repente vocês ainda retornam, porque ela certamente não vai desistir de você tão cedo. Se ela diz isso, apesar da relação tão difícil, ela no fundo, ama você. E ela acredita que a relação tem conserto. Por isso, se você tiver que sair, fique um tempo sozinho. Se você não tem para onde ir, vai para a casa de um amigo. Fique lá por um tempo, até você organizar suas emoções, ter certeza do que você quer. E sem ódios e mágoas, tomar a decisão de ou voltar, porque percebeu que é melhor, ou seguir na direção desse novo relacionamento, que talvez seja melhor do que o primeiro.